Congresso derruba veto presidencial e mantém prazo menor para a adoção de crianças e adolescentes. Presidente da Câmara suspende a tramitação de todas as propostas que mudam a Constituição em andamento. Rodrigo Maia diz que pauta econômica é pauta da Câmara. E esta edição destaca também: municípios cobram do Legislativo prioridade às propostas de repasse de recursos para as cidades. E participação popular na era tecnológica. Especialistas desenvolvem aplicativo para coletar assinaturas eletrônicas de apoio a projetos de lei. Boa noite em Brasília, 10h17. O Jornal da Câmara começa agora. 2 medidas provisórias seriam votadas hoje pelo plenário da Câmara, mas a sessão acabou agora há pouco sem votações. E a gente vai direto ao Salão Verde da Câmara falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Olá, Dini, boa noite. O que aconteceu, hein, Dini? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pelo Jornal da Câmara, pela TV Câmara. Jaciene, o que aconteceu foi que a medida provisória que estava colocada em pauta, a primeira delas, que é uma medida provisória que trata aí dos investimentos, das melhorias nas rodovias federais que estão sob administração de empresas privadas, essa medida provisória sofreu uma enxurrada de crítica. E críticas, inclusive, de partidos aliados ao governo Michel Temer, que editou a medida provisória. Bom, para você ter uma ideia, chegou ao ponto de que teve uma hora ali que apenas o partido do presidente da República, o PMDB, e o partido do relator da medida provisória, do deputado José Rocha, é que não estavam obstruindo. Todos os outros tinham orientado para a obstrução, ou seja, mostraram interesse de não votar aquela matéria. Conclusão, não havia deputado suficiente para fazer quórum, para fazer número, né, para que a medida provisória fosse de fato aprovada. Acabou caindo a sessão sem que houvesse votação. Mas o fato de não ter havido votação não quer dizer que a discussão não tenha sido bastante acalorada, viu? Como eu falei, os próprios líderes da base governista criticaram bastante a medida provisória. Vamos falar um pouquinho dela. Essa medida provisória, ela estende, dá 14 anos para essas empresas concessionárias das rodovias federais, né, empresas privadas que estão aí responsáveis por administrar essas rodovias federais, para que elas façam as melhorias previstas inicialmente nos contratos de concessão. Deixa a gente explicar um pouquinho melhor. Os contratos, normalmente, eles preveem essas melhorias logo no começo do contrato. E a medida provisória, ela permite, então, uma reprogramação, que esse é o nome que eles chamam, de investimentos e de melhorias ao longo de 14 anos. Na prática, a empresa vai ter 14 anos, então, para fazer essas melhorias que haviam sido prometidas. Só que não foi só esse ponto que recebeu críticas, porque o texto da medida provisória ele foi modificado aqui na Comissão Especial de Deputados e Senadores, que avaliou o texto antes dele chegar aqui no plenário Ulisses Guimarães. E uma dessas modificações, por exemplo, é uma que permite a prorrogação de concessão de alfândegas em portos secos. E aí, por exemplo, portos não tem nada a ver com rodovias federais, o que também foi alvo de críticas. Também traz uma novidade, por exemplo, obrigando as concessionárias a comprarem pardais, né, esses pardais de velocidade nas rodovias para a Polícia Rodoviária Federal. Também recebeu crítica, porque disseram que está muito específico. Enfim, poucos deputados defenderam a medida provisória. Um deles foi o próprio relator da medida provisória, o deputado José Rocha. Inclusive, rebateu essa questão dos pardais, disse que foi uma reivindicação da Polícia Rodoviária Federal para ajudar na fiscalização das rodovias. Mas, mesmo assim, não adiantou. Como eu disse, a sessão acabou caindo sem essa votação. Amanhã tem votação de novo aqui no plenário da Câmara dos Deputados, viu, Jaciene? Pode ser que essa medida provisória volte a ser debatida, mas lembro que ela perde a validade na segunda-feira da semana que vem. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, viu, Dini? Quer dizer, são 2 medidas provisórias com prazo aí apertado aí de validade e corre o risco aí de perderem a validade sem serem votadas pelo Congresso, né? Exato, exato. Então, assim, na verdade, já foi uma medida provisória que foi editada no ano passado. Então, teoricamente, o governo pode fazer a reedição dessa medida provisória este ano, com o mesmo conteúdo, né? Mas ela vai perder a validade na segunda-feira, perde aí a força de lei, se não for aprovada tanto aqui quanto lá pelos senadores, Jaciene. Agora, Dini, antes da sessão da Câmara, a gente teve aí sessão do Congresso Nacional com derrubada de veto presidencial, né? O que os deputados e senadores decidiram nessa sessão?
Bom, foi uma sessão voltada justamente a analisar 3 vetos presidenciais e um projeto de lei que libera 2 bilhões de reais para os municípios. Bom, foi uma discussão longa, teve veto derrubado e a gente pode ver mais informações na reportagem. Deputados e senadores discutiram um projeto que libera 2 bilhões de reais para os municípios. Esses recursos não estavam previstos no orçamento da União para este ano. Houve críticas à forma como o governo está fazendo esse remanejamento, retirando dinheiro de várias áreas, até da segurança pública. Somente na educação federal foram cortados 600 milhões de reais. Nós somos a favor que o governo federal dê melhores condições aos municípios brasileiros. Agora não dá para fazer cortando de áreas estratégicas. E o governo federal vem aqui retirar milhões de reais de áreas estratégicas, inclusive de discussões que foram feitas de maneira exaustiva nas comissões, nas bancadas dos estados. Nós temos aí hoje mais de 2.000 prefeitos aqui em Brasília que esperam desde o ano passado a aprovação dessa ajuda financeira dos municípios. Ah, mas está tirando recursos de áreas essenciais, mas está colocando em uma área que é prioritária, que é dos municípios, que é lá que nascem e surgem os problemas. E que é lá que nós temos que encontrar a solução para esses problemas. Foi preciso costurar um acordo no plenário para permitir a aprovação. A gente aprova o PLN do jeito que está, com o compromisso do líder do governo, o deputado André Moura, que tem toda a credibilidade com esta casa de mandar a correção através de um corte linear, onde aí sim justiça seja feita. Cada um pagará por um percentual dessa conta. Na sessão do Congresso Nacional para a votação de vetos presidenciais, houve discussão em torno da proposta que pretende agilizar a adoção de crianças. O governo vetou 4 pontos, entre eles 2 que estabeleciam prazos menores para os processos, inclusive o que limitava em 1 mês o prazo para procurar parentes interessados em ficar com a guarda da criança antes de ela ser disponibilizada para adoção. Hoje, essa busca por parentes, a chamada família extensa, pode demorar meses ou até anos. Tempo que pode ser decisivo para que a criança encontre ou não uma nova família. Nos vetos, lamentavelmente, prazos que conseguimos reduzir no nosso relatório, eles voltam a ser dilatados. Talvez, para nós que temos a nossa vida social normal, 30 dias não modifique muita coisa. Mas para uma criança no orfanato, um dia é uma eternidade. O governo, de forma democrática, de forma participativa, de forma a respeitar o parlamento brasileiro, concorda com a manifestação expressiva da sua base, principalmente, e vamos votar não para que haja a derrubada do veto. Com um acordo entre os partidos, o veto foi derrubado por unanimidade entre deputados e senadores. Outros 2 vetos presidenciais foram mantidos. Bom, Jaciene, para a gente terminar aqui a nossa participação, na pauta da Câmara de amanhã, do plenário da Câmara de amanhã, tem a medida provisória que retira exigências dos estados superendividados, né, para que eles realmente renegociem essas dívidas junto ao governo federal. Só que essa é a segunda medida provisória da lei. Primeiro precisa passar essa das rodovias federais. Aí a gente vai ver como as lideranças partidárias vão resolver, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai resolver essa questão da pauta de amanhã, que estava prevista apenas essa medida provisória dos estados. Enfim, como não foi votada essa das rodovias, é provável que ela volte no dia de amanhã. Também ficou pendente aí de votação um projeto de lei que prevê endurecer aí o combate, tentar evitar esses roubos de caixas eletrônicos pelo país. Também ficou para amanhã. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Até mais. Até mais. A reforma da Previdência está definitivamente fora do calendário da Câmara. Ela sai e, no lugar, entra uma pauta econômica com 15 pontos. A mudança foi feita em um clima tenso. Veja na reportagem. O governo oficialmente anunciou a retirada da pauta desse assunto tão importante. Acabou. E o relator aponta o dedo numa direção, a do governo, que teria começado essa discussão com um projeto duro demais. Acho que o governo enviou para cá um projeto muito duro. Talvez dentro daquela lógica de negociação
Vamos pedir 100 para conseguir 50. De acordo com ele, governo que depois teve que gastar tempo e capital político no escândalo da JBS. Foram 5 meses que o projeto ficou paralisado. Esses 5 meses foram decisivos para que o projeto não pudesse avançar. Sai a reforma da Previdência, entram 15 projetos na área de economia. Eles vão desde a privatização da Eletrobras até a autonomia do Banco Central. Nós temos várias medidas que estão propostas nessa agenda que ajudam a manter o estado de reforma e de modernização do Brasil. O governo já acabou, se ele cuidar pelo menos da intervenção mal feita e mal planejada que fez, já seria um passo. Agora, querer fazer outras coisas, nós estamos no final de um governo, o governo Temer já deu o que tinha de dar, nós temos que preparar o país para a nova eleição. Das 15 medidas, 12 estão na Câmara ou no Senado. Mas o anúncio foi feito pelo governo, o que causou um mal-estar com o presidente da Câmara. Esse é um café velho e frio que não atende como novidade à sociedade. Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar. Da forma como foi feito, parece que a pauta da Câmara é a pauta do governo. Não é assim. Este ano, a Frente Parlamentar Mista, em apoio aos municípios, decidiu dar prioridade às propostas que viabilizam repasse de recursos para as cidades. Deputados e senadores se reuniram hoje com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, e fizeram também um balanço do trabalho da frente em 2017. Deputados e senadores da Frente se reuniram com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios para definir quais serão as pautas de interesse dos municípios que serão prioritárias para a votação no Legislativo em 2018. Assuntos importantes, como o piso do magistério, a correção dele, que está muito elevada, já chegou a quase 60% nesses 9 anos, enquanto que o fundo que financia aumentou 92%. A nova lei de licitações, que também é de 93, houve uma pequena atualização, né, mas até hoje isso não mudou. O próprio auxílio financeiro dos 2 bilhões, que foi prometido e reprometido para ser pago no final de dezembro e não foi. E um outro projeto que trata da Previdência, que ele é mais longo, dos fundos próprios de Previdência. Então, são 4, 5 mais urgentes. Mas alguns desses assuntos terão que esperar. São as propostas que modificam a Constituição e não poderão ser votadas agora. Alguns são PECs, né? E em função desse momento que passa o Congresso, em função do decreto de intervenção no Rio de Janeiro, pelo regimento da Câmara, pelo que nos consta, não pode ser votado em plenário enquanto não tiver solução. O deputado Herculano Passos, do PSD de São Paulo, é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios. Ele destacou os avanços, as conquistas da frente em 2017. A cobrança do ISS sobre os planos de saúde, leasing, cartão de crédito e cartão de débito, injetou um dinheiro em todos os municípios brasileiros que era concentrado só onde era a sede do banco. E também o encontro de contas das dívidas do INSS, 60 bilhões que os municípios deixarão de pagar para o governo federal e, consequentemente, vai fortalecer o município. Especialistas discutiram o aumento dos casos de febre amarela nos centros urbanos. Foi num seminário promovido aqui na Câmara pela Frente Parlamentar em Defesa do SUS. Os debatedores mostraram preocupação com o número de casos de febre amarela em regiões com grande concentração de moradores, que avançou nos últimos 2 anos. Mas alguns consideram que o bloqueio do vírus por meio da imunização está funcionando e não há risco de falta de vacinas. Muitas pessoas acharam que não tinham vacinas disponíveis naquele momento. As vacinas estavam disponíveis, mas houve uma certa preocupação e, logicamente, aquele tumulto para que as pessoas pudessem receber as vacinas. Posteriormente, quando eles observaram que as vacinações estavam tranquilas, a gente observou que também não houve mais tumulto. Neste momento, as campanhas de vacinação em massa, com a dose fracionada, que estão ocorrendo no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e agora a Bahia, nos dá uma tranquilidade de que haverá um bloqueio e a redução desses casos que estamos verificando nesse momento. O representante da Frente Parlamentar em Defesa do SUS e o presidente do Conselho Nacional de Saúde criticaram a diminuição dos investimentos no setor de vigilância em saúde.
Segundo eles, uma política de prevenção mais eficiente teria evitado o aumento dos casos de febre amarela. Tem instrumentos, tem a vacina que é a mais efetiva, a forma de combate. É possível fazer o combate, mas isso requer investimento, presença do Estado, presença da política pública, planejamento, acompanhamento e principalmente, vigilância. A vigilância não é algo momentâneo, a vigilância é algo permanente que só pode acontecer se tiver uma política pública e o Estado se responsabilizando por essa política pública. Fica evidente, né, a importância de reforçarmos as estratégias de combate à febre amarela, de vacinação, diversos nós críticos que precisam ser superados, a produção de vacina, a vigilância, o controle da doença, o tratamento dos casos. E, mais do que nunca, é importante chamar a atenção, porque os cortes de recursos orçamentários para a saúde já estão acontecendo. Uma parte dos recursos de leilões de veículos apreendidos poderá ser destinada à segurança pública dos estados e do Distrito Federal. A proposta já foi aprovada aqui na Câmara. Atualmente, parte do valor arrecadado com leilão de veículos apreendidos vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, administrado pela União. Mas um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê que esses recursos sejam destinados aos estados e ao Distrito Federal. Caso a proposta vire lei, o dinheiro vai ser usado pelas secretarias de segurança pública. Esse dinheiro seria destinado à Secretaria de Segurança Pública dos estados, né? Um percentual desse valor. E aí vai depender da gestão de cada governo como vai aplicar esse dinheiro, né? Esse projeto pode estimular o governo local a, vamos dizer assim, seguir as regras corretamente, levando aos leilões, porque ele sabe que ele vai ter uma participação nesses recursos que vão originar desses leilões, porque atualmente esses recursos vão para o governo federal. Então você não sabe se esse recurso que você arrecadou lá no leilão que você fez, por exemplo, Detran Brasília, você não sabe se ele vai retornar para Brasília, porque ele vai para um fundo federal. Para o relator, essa mudança na destinação dos recursos vai ajudar a fortalecer a segurança pública. Como veículos apreendidos, normalmente por estar irregulares, ou por apreensão de tráfico, etc., eu acho que seria plausível e mais justo passar para a segurança pública, que é uma pauta tão importante em nosso país. A proposta não precisa ser votada no plenário da Câmara, agora segue para a análise do Senado. A comissão especial que analisa a reforma política na Câmara dividiu a proposta em vários temas. Um deles, já aprovado pela comissão, cria regras para o exercício da soberania popular direta, como nos projetos de lei de iniciativa popular. Para estimular a participação dos eleitores e a aproximação com os trabalhos legislativos, deve ser implantada a coleta eletrônica de assinaturas. Enquanto a proposta aguarda a votação do plenário, um grupo de especialistas já trabalha para desenvolver uma plataforma digital segura e confiável. O banco de dados digital está sendo desenvolvido para facilitar a coleta de assinaturas pela internet nos projetos de lei de iniciativa popular. Especialistas trabalham com uma tecnologia semelhante à que é usada nas criptomoedas. O sistema, que vai ser alimentado com o banco de dados do TSE, precisa ser transparente e seguro. A gente está conseguindo aplicar uma tecnologia que já existe dentro de um cenário que é extremamente complexo, que é os projetos legislativos de iniciativa popular, e fazendo essa solução se encaixar com esse problema de uma forma muito harmoniosa. De acordo com a Constituição, qualquer cidadão ou entidade sem fins lucrativos pode apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Mas a proposta precisa ser subscrita por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Isso dá em torno de 1,5 milhão de pessoas. Atualmente, essas assinaturas precisam ser apresentadas à Câmara dos Deputados em folhas de papel, o que torna difícil de transportar e também de conferir os dados. O novo sistema digital vai mudar tudo. A ideia desse sistema é que, com esses registros em blockchain, vai ser verificável por qualquer pessoa se efetivamente aquela quantidade de apoios que está sendo informada, ela corresponde à realidade. O próprio código desse sistema, desse módulo, né, do módulo de auditoria, não do restante do sistema PLIP, ele vai ser um módulo feito em código aberto
que vai estar disponível para qualquer um que queira verificar a capacidade do código, o que ele consegue fazer e daí por diante. Então, ou seja, um processo completamente transparente. O relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, espera que o projeto de lei seja aprovado no plenário antes das eleições deste ano. Para ele, a Câmara deve estar pronta para acolher as demandas da população usando as ferramentas digitais. Quanto à segurança, quanto a confiabilidade do sistema, isso também está superado. Acho que resta agora o plenário da Casa, o plenário do Senado dar a resposta que precisa dar, ou seja, votar o projeto. Aparentemente é um projeto simples, mas eu julgo de muita relevância para o momento que nós estamos vivendo. Se a gente conseguir implantar no âmbito nacional essa interação, esse diálogo com a população, também podendo descer isso principalmente para os municípios, eu creio que nós vamos inaugurar um novo momento da relação política com o eleitor, da relação política com o cidadão brasileiro. A mesa da Câmara dos Deputados entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com um pedido de reconhecimento da prerrogativa do Poder Legislativo de decretar a perda de mandato de parlamentar. Segundo a nota, em um regime democrático, o mandato parlamentar é um dos bens mais protegidos pela ordem constitucional. Segundo o presidente Rodrigo Maia, em algumas situações compete à mesa apenas declarar a perda de mandato e em outras cabe ao plenário decidir. A ação foi ajuizada pelo fato de a Câmara ter recebido comunicação oficial da primeira turma do STF em 20 de dezembro, de que havia decretado a perda de mandato do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. O deputado está suspenso do mandato desde ontem por um ato da mesa da Câmara. A TV Câmara está completando 20 anos. Em todo esse tempo, você acompanhou com a gente várias iniciativas de leis, inclusive aquelas que mexeram com a sua vida, com a nossa vida. Um exemplo é a Lei da Ficha Limpa, uma iniciativa popular que foi aprovada na Câmara dos Deputados com toda a cobertura da TV Câmara que o protagonismo da sociedade civil merece. Você acompanha agora na reportagem especial sobre os 20 anos da TV Câmara a importância que essa TV, que cobre principalmente política, adquiriu na rotina dos brasileiros, de cada um de nós. A reportagem é de Aline Machado. Nós resolvemos pensar num projeto de lei que impedisse a candidatura de pessoas que tivessem tido condenações. A gente começou esse debate em 2007. A sociedade ela se empoderou com esse projeto de iniciativa popular. Jovita foi uma dos mais de 200 milhões de brasileiros que acompanharam a chegada das assinaturas à Câmara dos Deputados, os debates nas comissões, a votação em plenário. Foram 8 meses de discussões, Câmara e Senado, antes de virar lei. Um texto que tem impacto direto na qualidade da política e na vida de todos os brasileiros. Tudo na TV Câmara. Tudo explicado para você que acompanha as reportagens, seja pela TV a cabo, seja pelo canal digital. Cada movimento que a gente fazia dentro dessa casa, com todos os representantes das entidades do movimento de combate à corrupção eleitoral, a TV Câmara estava próxima, estava cobrindo, né, e dando essa voz da sociedade para que o projeto de lei se tornasse uma realidade. Esta mulher que pediu para não aparecer por segurança sentiu na pele as consequências da sociedade atual e da resposta que o Congresso deu com a Lei Maria da Penha. A alteração no Código Penal permitiu a adoção de medidas restritivas de aproximação do agressor. Ela, que é estudante de Direito e acompanhou a discussão da Lei Maria da Penha pela TV Câmara, acionou a medida protetiva de imediato, quando precisou. O agressor, ele é um ex-namorado meu, já tinha mais ou menos 2 anos e 6 meses que a gente estava juntos. Foi só agressões, em cima de agressões, e todos no rosto, muito murro, pesada, soco. Ele tentou
me asfixiar algumas vezes. Para este historiador político, são vários os méritos da TV Câmara ao longo desses 20 anos. Entre eles, a atenção que a TV chamou para o poder legislativo. Nós temos um defeito de origem que nos acompanha desde o início da colonização, lá no século XVI, de imaginar que o Estado se resume no executivo. Seja o prefeito no âmbito do município, o governador nos estados, o presidente da República no âmbito da União. Então, essa sociedade mal formada em termos educacionais e de cultura política tende a acreditar que o Estado se concentra e se resume no próprio executivo. Nesse sentido, a TV Câmara deu visibilidade ao poder legislativo. A TV Câmara também esclarece para o telespectador, ao vivo e em primeira mão, tudo o que é discutido e votado em plenário. Comentaristas e repórteres traduzem o tecniquez dos projetos de lei e falam sobre as implicações daquelas letrinhas no papel na vida real. O processo de produção de lei é um processo complexo. E o nosso objetivo aqui é fazer a tradução disso, fazer com que as pessoas entendam não só o conteúdo em si, mas a forma com que aquela lei está sendo feita e por que ela está sendo feita daquela forma. E que diferença essa lei vai fazer na vida das pessoas. Nesses 20 anos de TV Câmara, outros setores que não de notícias também se fortaleceram. A gente começou a fazer documentários sobre meio ambiente, sobre questões de racismo, energia. A partir do documentário, a gente consegue ter uma inserção muito legal na sociedade. Os nossos documentários, eles são todos gratuitos, então as pessoas podem entrar na internet, baixar esses documentários ou no YouTube, e as escolas usam, as universidades usam. O plenário e as comissões da Câmara dos Deputados. Notícias, documentários. Tudo ao vivo e sem edição. São 513 parlamentares e a TV Câmara faz questão de mostrar o que cada um deles pensa. Todo esse conteúdo está na TV Câmara, a emissora que fala sobre o trabalho parlamentar. E nós fomos atrás conferir o que o telespectador pensa sobre a programação. Eu sou um telespectador assíduo, justamente para poder conhecer, né, das coisas que aqui acontecem, como são deliberadas, como funcionam, e ficar mais próximo de todo esse trabalho legislativo que acontece. A TV Câmara realmente cumpre a missão a que foi destinada, aproximar o eleitor da atividade legislativa. Na realidade, é quem faz a melhor cobertura a TV Câmara, porque a TV Câmara foca realmente os fatos, independente de conotação política, ideológica, isso e aquilo. Mesmo que nem todos assistam, mas alguém passa a informação para ela, né, do que realmente está acontecendo, porque as pessoas vão muito pelo Facebook, e ali tem muita coisa errada, muita notícia falsa. Para o especialista em história, esta é a maior contribuição da TV Câmara. A educação política do brasileiro. Nós sabemos perfeitamente bem que o Brasil detém historicamente um déficit em termos de educação e em termos de cultura política monumental. E a televisão, na verdade, contribui para levar a política ao cidadão comum, fazer ele até se compreender, se entender como personagem dessa trama. Eu acho que esse é o grande papel. A televisão, como a TV Câmara, na verdade, supre para uma sociedade como a nossa, com uma fragilidade tão acentuada na formação educacional da população, com uma cultura política extremamente rasa, a televisão supre muito dessa lacuna. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.